Vamos iniciar com a palavra de Deus. É muito bom poder louvar, glorificar o Senhor, mas agora é um momento em que nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, sabe? Deus, essa noite, Ele me separou para eu poder hoje estar aqui trazendo essa mensagem, sabe? Eu estou aqui feliz porque eu estou aqui presenciando a minha irmã que está me assistindo. Ela deve estar assim, eu acredito que ela está com seu coração muito feliz, porque ela está vendo o seu irmão trazendo uma palavra de Deus, sabe? Esse momento agora aqui que eu estou vivendo é um momento maravilhoso, porque a minha mãe, hoje que se encontra com Deus, se ela estaria hoje aqui no meio da gente, ela também estaria radiante de felicidade, porque seria um motivo de muito orgulho. Mas é com essa palavra hoje, é com essa força que eu tenho aqui no poder do Espírito Santo de Deus, que Deus vai me impulsionar a uma mensagem. Eu não sei se eu vou ser muito longo, se eu vou ser breve, porque o que eu preparei aqui é uma coisa bem pequena, mas o Espírito Santo é que faz do jeito que Ele quer. Aqui ele é o dono daqui, sabe? A palavra é dele, tudo é para Ele, a honra, a glória é para Ele. Então, se você hoje aí está sentindo a presença de Deus, glorifica, meu irmão. Compartilha essa live aí, porque nós precisamos alcançar vida nessa noite, sabe? Porque o que vai hoje trazer a libertação para vidas é a palavra, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus Cristo que vai salvar, que vai curar, que vai trazer toda a solução que você hoje procura para a sua vida. Eu vou pedir para vocês estar abrindo em 1 Samuel 16, do versículo 1. Já vou começar lendo e vocês só prestem atenção na leitura. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e envia e vais-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Glória a Deus, só até aqui. E Deus colocou um título hoje para essa palavra, um título muito forte. É sobre: o homem escolhe pelo que ele vê, mas só Deus escolhe pelo que realmente ele é. Eu quero trazer agora uma introdutória, uma comparação pelos momentos a qual nós estamos vivendo, sobre pressão. Quem nunca passou por uma pressão na vida? Quem nunca sentiu uma pressão? Quem nunca foi pressionado a alguma coisa? Sabe? Nós somos sempre convivendo com pressão, seja em qualquer área da nossa vida, seja no nosso trabalho, a gente sofre pressão, seja na nossa casa, a gente sofre pressão, sabe? Na faculdade você também sofre pressão para tirar uma nota boa, para ser um excelente profissional, né? No trabalho também você sofre pressão ali para exercer aquela função a qual foi determinada para você no teu setor. Na sua casa você também sofre pressão, porque eu, por exemplo, como pai de família, nesse momento de crise, né, nós temos que suprir, né, a nossa dificuldade. Por exemplo, eu como pai de família, eu não posso deixar faltar nada, mas mesmo que venha faltar, Deus ele vai suprir tudo, porque por mais que eu tenha força para trabalhar, mas a minha força vem do Senhor. Então Deus é que determina as condições que você vai passar. Então a gente está sempre passando por pressão. Eu vou citar aqui dois tipos de pressões, porque na verdade a pressão ela pode ser pro benefício, né? Pro positivo e pro negativo. Como assim? Existem dois tipos de pressão. Existe uma pressão em que ela é positiva para a sua vida e existe uma pressão que ela é negativa para a sua vida. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, de uma pressão negativa. Uma pessoa que ela tem medo de altura, né? Essa pessoa tem medo de altura. Então essa pessoa ela foi obrigada a entrar dentro de um avião, porque ela é obrigada a ela pular de paraquedas. Olha só, olha o tamanho dessa pressão. A pessoa ela não
curte esse negócio de paraquedismo, ela não tem prazer em adrenalina, sabe? Mas ela está sendo obrigada a entrar dentro de um avião e bem no alto mesmo, e chegar lá, eles vão equipar ela com todo o equipamento de paraquedista, né? Botar aquela mochila, botar o capacete, botar o óculos. Então, mas aquela pessoa ela não quer, mas ela está sendo obrigada. Então, por ela estar sendo obrigada, ela vai até concordar em dar aquele salto, mas uma coisa que ela não quer. Então aquela pessoa é colocada dentro do avião, quando ela chega num alto, assim, um lugar bem alto, ali ela, na hora que ela vai pular, ela tem medo, porque ela não está acostumada com altura, mas ela, para sair daquela pressão, ela até pula do paraquedas, né? E quando ela pula, ela aciona aquela corda, o paraquedas ele abre. Então quando o paraquedas ele abre, aquela pessoa vai descendo lentamente até o solo, sabe? Vai descendo devagarzinho. E quando ela vai de contra o solo, se fosse um paraquedista mesmo, aquele paraquedista profissional, que está acostumado a pular sempre, toda hora, e quando ele não pula, ele dá aquela agonia nele, porque ele queria pular, porque às vezes o tempo não está favorável, o vento não está favorável. Então quando é aquele paraquedista que ele gosta mesmo daquilo, quando ele pula do solto do avião, ele vai de encontro ao solo, ele comemora, sabe? Como fosse um gol, porque é uma coisa que ele sente prazer naquilo, ele gosta daquilo, mas aquela pessoa não. Ela não gostava, mas quando ela chegou no chão, ela sentiu um vazio e falou assim: o que adiantou eu pular? Não estou sentindo nada, é um vazio que eu estou sentindo, para mim não fez diferença nenhuma, sabe? Mas tem a pressão psicológica também, que ela é favorável. Ela é legal na vida de certas pessoas. Eu vou contar aqui uma personagem da Bíblia que ela sofreu muita pressão. E essa pressão qual ela passou foi uma pressão até favorável para a vida dela. Eu vou contar a história aqui de Ana. Ana, ela sofreu muita pressão psicológica porque a Ana era estéril. Ana era casada com Eucana. E Eucana tinha duas mulheres, Penina e Eucana. Penina, ela tinha filhos. Ela deu filho, mas Ana era estéril. Ela tinha o seu útero vazio, ela não conseguia ter filho. E o fato de ela já ser estéril, só o fato de ela ser estéril, ela já passava uma pressão psicológica com ela mesma. Mas já não bastasse, Penina também já atormentava aquela mulher, ficava zombando dela, ficava falando: olha, você é uma mulher, você é uma árvore que não dá fruto, você é uma mulher que não satisfaz o seu marido, você é uma mulher que é uma mulher miserável, que não tem filho, cabe? Então, aquela mulher ficava afrontando ela, então ela passou pelaquela pressão horrivelmente, e aquilo deixava ela mais atribulada de espírito cada vez mais. Olha que situação, a pessoa, ela tem que conviver com a dificuldade e as pessoas ainda ficam zombando ela das dificuldades. É como fosse um deficiente que não tem uma perna e tem que sofrer a vida toda de ser chamado de manco, de uma perna só, de saci pererê, sabe? Às vezes a pessoa é um cadeirante e sofre porque não tem condições para um deficiente, não tem condições para o cadeirante, já sofre. Então imagina uma pessoa o tempo todo, né, te botando pressão. E o marido dela, ele falou assim: olha, mulher, por que aflige o teu coração? Por que você não quer se alimentar? Por que você não quer comer? Por que você não quer beber? O meu amor por você vale mais do que 10 filhos. Mas mesmo assim, aquela frase romântica de Eucana para Ana não adiantou em nada, porque o que ela queria naquele momento não era versos românticos, não era frases românticas, sabe? Ela queria somente um filho. Ela queria um filho de uma tal forma que aquela mulher, ela lembrou que existe um Deus, sabe? Então nesse momento daquela pressão, foi na hora que ela percebeu que ela podia mudar aquela situação. Foi na hora que aquela mulher, na hora daquela pressão em cima dela, ela resolveu clamar ao Senhor. Então ela resolveu em espírito, ela fazer um voto com Deus. Ela começou a fazer voto, falou assim: Senhor,
se o Senhor lembrar de mim, da tua serva, e o Senhor me der um filho, Senhor, eu vou entregar esse meu filho para o Senhor. Eu vou entregar esse meu filho para que o Senhor venha cuidar dele. Eu não vou passar navalha nele. Ele vai ser totalmente para o Senhor, para o teu reino. E aquela mulher estava tão aflita, porque ela já estava falando em espírito. Ela já falava, sua boca já mexia e não saía som nenhum. E o sacerdote Eli, vendo aquela situação, ele viu algo de errado e falou assim: mulher, uma hora dessa você já está embriagada. Aí Ana falou assim: meu Senhor, eu não estou embriagada não. Eu não tomei nenhum vinho, nenhuma bebida forte. Eu sou uma atribulada de espírito. Aí então o sacerdote Eli, como profeta, né, como sacerdote de Deus, ele abençoou a vida daquela mulher. Ele falou assim: então que o Senhor conceda aquilo que tu pede. Então nesse momento, quando aquela mulher se despertou, pela toda a afronta que ela passou, pela aquela pressão positiva, porque às vezes, por ela ter passado por aquela pressão, ela se adentrou à palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele honrou a vida de Ana. E então Ana, ela teve o seu filho chamado Samuel. Então ali surgiu um novo homem, um novo profeta, foi Samuel. E a história de Samuel também é muito linda, porque aquele menino que nasceu, ele foi entregue para Deus. Então assim, quando a gente entrega algo para Deus, a gente tem que entregar de coração, sabe? Quando você entrega algo para Deus, você tem que entregar de coração. Hoje a nossa igreja está com as portas fechadas, porque ela está respeitando aquele momento de isolamento. Mas por devido a nossa igreja estar com aquele período fechado, ela está passando por dificuldade financeira. Então é nessa hora que a gente tem que entregar, né, aquilo que a gente tem de melhor para Deus, porque quando a gente entrega para Deus, fala assim: Senhor, eu estou te dando aqui esse alimento, Senhor, porque eu sei que esse alimento aqui não vai me fazer falta, mas vai alimentar muitas pessoas. Senhor, eu estou aqui entregando meu dízimo, a minha oferta, sabe? Porque eu sei que essa 10% que eu estou te dando não vai me fazer falta, mas vai abençoar a minha igreja que paga aluguel, tem que manter a luz, tem que ter todos os teus, manter as suas normalidades. Então a gente tem que pensar nisso, nem tudo é nosso. Ana, ela passou a vida toda dela pedindo um filho, mas quando Deus abençoou ela com um filho, ela não pensou em duas vezes de entregar aquele filho para Deus. E aquele filho que ela entregou para Deus, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Olha só, a fé que aquela mulher teve. Então quando a gente entrega o nosso filho para Deus, por mais que o nosso filho ele cresça, ele vai, por mais que ele, porventura, ele segue um caminho fora da igreja, fora da presença de Deus, mas a semente que você colocou na vida do teu filho vai seguir efeito, porque você entregou o teu filho, você apresentou a ele para Deus. Então quando você apresenta algo para Deus, quando você entrega para Deus, Deus ele recebe, e ali Deus começa a trabalhar. Então Deus começou a trabalhar na vida de Samuel. Samuel, ele teve um período que ele estava sendo amamentado pela mãe dele. Então quando aí passou aquele período de ele ser amamentado pela mãe, a mãe dele foi lá, foi até o templo, né? Entregou aquele menino para o sacerdote Eli. Então o sacerdote Eli foi um homem a qual ele conduziu Samuel para uma vida ministerial com Deus. Então Samuel aprendeu muita coisa com o sacerdote Eli.
houve um momento naquela época que Deus ele não estava falando com muita facilidade, porque não tinha mais nenhum profeta naquela época. Então Deus escolheu Samuel para ser o novo profeta. Então aquele menino, ele estava no templo e ele já estava deitado junto com o sacerdote Eli, estava já com uma idade muito avançada. Então aquele menino, ele foi deitar. Então quando ele deitou, ele ouviu uma voz falando assim: Samuel. E aquele menino imediatamente falou assim: eis-me aqui. Ele não sabia quem estava chamando ele, ele não sabia que era o próprio Deus que estava chamando ele. Então ele foi correndo para o Eli, e ele falou assim: não, eu não te chamei não, volte lá deitar lá, porque não é eu que estou te chamando. Então mais uma vez aquele menino deitou mais uma vez, e mais uma vez aquela voz chamando pelo nome dele, Samuel. E mais uma vez ele disse: eis-me aqui. Ele voltou de novo para o Eli falou assim: não sou eu, vai deitar de novo. Isso foi 3 vezes na vida de Samuel. Então mais uma vez ele deitou, o Senhor mais uma vez: Samuel. E ele foi em direção de Eli, e Eli falou assim: olha, não é eu que estou te chamando não, mas eu já entendi qual é o mistério aqui hoje. Você vai, deita lá, quando você ouvir de novo a sua voz, você diz assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo, ele te ouve. E mais uma vez Samuel deitou e Deus chamou ele: Samuel. E aí ele já entendeu o mistério e falou assim: Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Então ali, Deus já falou com Samuel. Samuel já desde criança já ouviu a voz de Deus. Só que Samuel não imaginava que aquele encontro que ele ia ter com Deus era justamente Deus falando com ele sobre a vida de Eli, o sacerdote Eli. Deus falou que ia exterminar a casa do sacerdote Eli, porque ele de certa forma, ele tinha 2 filhos, e os filhos deles, eles eram um pouco assim, totalmente fora do costume daquela vida sacerdotal. Eles tiravam proveito das coisas que eram oferecidas para o templo. Então Deus falou com Samuel: olha, o Eli, o sacerdote Eli, ele foi conivente com seus filhos. Então eu vou ter que exterminar a casa de sacerdote Eli. Só que aquele menino, olha só a situação do Samuel. Aquele menino que conviveu com o sacerdote ali. Tudo que Samuel sabia, porque ele aprendeu com o sacerdote ali. E ele foi obrigado a passar uma mensagem a qual entristeceu muito o coração dele. Mas quando Deus mandar você falar, você tem que falar. Não importa o que você vai falar, mas você tem que falar, sabe? Nem que seja para profetizar vida e profetizar maldição, mas você tem que falar, porque Deus, quando manda te usar para você falar, você vai ter que falar. Então, Samuel, ele não pôde deixar de falar. Ele falou com o sacerdote Eli. Ele falou que Deus, e quando de manhã, quando o Samuel ele levantou, o sacerdote Eli: e aí, o que Deus falou com você? Ele falou: olha, sacerdote Eli, Deus falou comigo que vai acabar com a tua casa, vai matar todo mundo. Você, seus filhos vão ter que morrer, porque você, por ser conivente com seus filhos, e Deus desagradou a Deus. Então o sacerdote ele já estava preparado para qualquer hora ia haver ali uma destruição naquela casa. Tanto que os filhos de Eli foram para a guerra, e naquela guerra eles foram mortos a fio de espada. E imediatamente veio um homem lá de Benjamim, todo rasgado, veio correndo em direção ao sacerdote Eli, que já era um homem velho, sentado numa cadeira. Aí aquele homem falou assim: sacerdote Eli, eu vim trazer uma notícia muito ruim para você. Ó, tomaram a arca da aliança e os teus 2 filhos morreram. Então aquilo ali foi de uma forma que ele não, por mais que ele estava esperando, né, que Deus ia
trazer uma maldição na vida dele, mas ele naquele momento ele caiu para trás e quebrou o pescoço, e diz que o sacerdote também ele morreu. Então aquilo que Deus já tinha falado com Samuel se cumpriu. Acabou a história do sacerdote ali por causa de ele ser conivente com seu filho, sabe? Aí agora começou, o Samuel teve que caminhar sozinho. Daí em diante ele teve que fazer tudo sem a presença do sacerdote Eli. E o Samuel, ele passou por 2 momentos na sua vida que ele teve que participar de um grande feito na vida de Israel. Samuel, ele teve que escolher 2 reis na vida daquele povo, porque aquele povo de Israel, eles queriam se comparar a outros povos, porque Samuel, quando ele já chegou à sua fase já adulta, ele teve 2 filhos, e aqueles 2 filhos de Samuel foi constituído por Samuel como juízes. Sendo que aqueles 2 filhos de Samuel também, eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus, sabe? Eles já eram avarentos, eles começavam a pegar a parte maior, né, e separar para ele. Então aquilo ali desagradou a Deus, e aquilo ali chegou até a notícia de todo o povo de Israel. Então aqueles anciões, eles se apresentaram diante de Josué, de Samuel, e falou assim: olha, Samuel, nós estamos muito preocupados, porque você já está velho e os teus 2 filhos, eles não andam pelos mesmos caminhos que você andou. Então, nós achamos por melhor você constituir um rei para governar o nosso povo, porque do jeito que está, não dá mais. Mas só que aquela notícia ali de Samuel não agradou muito Samuel, sabe? Porque Samuel sempre aprendeu que Deus era o rei daquele povo. Deus, ele fez de tudo para aquele povo. Deus tirou aquele povo do Mar Vermelho. Deus alimentou aquele povo no deserto. Deus deu todas as condições para aquele povo guerrear contra as outras nações e sair favorecido. Então aquele povo não precisava de um rei, mas eles queriam se igualar aos outros países, porque todas as nações tinham um rei, sabe? Mas eles também, o povo de Israel, queria um rei. Então Samuel, diz a palavra que Samuel orou a Deus referendo a esse propósito, e Deus falou assim: olha, Samuel, faz o que esse povo está pedindo, já que eles não me quer mais como o rei deles, então vamos levantar um homem, então, para que seja o novo rei de Israel. Então aí Deus, ele já conhece já mais ou menos, ele escolhe, porque na verdade aquele homem, o povo de Israel, ele queria um rei, né? Então ele queria um rei que seja forte, varonil. Então Deus escolhe quem? Qual era um homem forte naquela época? Qual era um homem varonil naquela época? Era justamente Saul. Então Deus escolheu Saul porque era um homem ideal para suprir a necessidade daquele povo. Então, mas como é que Samuel ia ter um encontro com Saul, né? Então a história vai dizer que o pai de Saul, ele deixou fugir lá um animal e falou assim: olha, você vai de encontro a esse animal e você me traz de volta. Então foi aí que o Saul, junto com o mordomo dele, foram ao encontro do seu animal, ficaram 3 dias, e ali eles encontraram Samuel, e Samuel, Deus já tinha falado com Samuel a respeito de Saul. Então ali, naquele momento, Saul, ele, ao ver Samuel ver Saul, ele ungiu Saul ao rei. Foi colocado nele ali a unção sobre a vida de Saul. Então Saul foi o novo rei de Israel. Mas aí agora Saul é apresentado ao povo. E o povo ali já começou a clamar: viva o novo rei, viva o novo rei, porque eles gostaram, sabe? O povo, humanamente falando, eles gostaram de ter visto Saul como rei, porque o Saul aparentemente era ideal para governar aquele povo. Mas só que Deus colocou Saul
E Deus também, ele colocou sobre a vida de Saul o Espírito de Deus sobre a vida de Saul. E o Espírito de Deus agora tomou a vida de Saul. Então Saul agora ele tinha poderes diante de Deus para tudo que ele fosse fazer, ele ia ser bem sucedido. Nas batalhas ele ia ser bem sucedido porque a presença de Deus estava sobre a vida de Saul. Só que Saul, ele não se importou com a presença de Deus na vida dele, sabe? Saul, ele começou a fazer coisas que foram desagradando a Deus. Saul, mesmo ele sendo ungido por Deus, ele achou que poderia fazer coisas que sem a permissão de Deus. Então, Saul, ele cometeu 2 erros que foi fundamental para que Deus ele desagradasse totalmente de Saul. O primeiro reprovação de Deus com Saul foi quando o profeta Samuel falou assim: olha, antes de você ir para a peleja, você me espera, porque mais ou menos uns 7 dias eu estarei aqui e eu que vou fazer o sacrifício, o holocausto, para vocês ir para a peleja e que Deus vai ser com vocês. Só que Saul diz que passaram 7 dias e Samuel ainda não tinha chegado. Então Saul, por conta própria, ele resolveu fazer ali o sacrifício, o holocausto. Mas sendo que ele, como um rei, ele não tinha autorização para fazer o holocausto, ele não tinha autorização para fazer aquilo. Então ali foi a primeira desobediência que ele teve com Deus. Então o profeta Samuel, quando chegou, já viu aquela cena, aquele holocausto ali feito, e ali Samuel, em vez de se arrepender, veja, ele tentou justificar o seu erro. A pior coisa que tem na minha vida e na tua vida é quando a gente tenta justificar algum erro, sabe? Porque quando a gente comete um erro, não tem como justificar. A gente tem que se arrepender, porque é dessa forma que agrada a Deus. É conforme o nosso arrependimento. Porque se a gente tentar justificar, você vai querer mostrar para Deus que você errou, mas que você não teve culpa, sabe? Que você não teve intenção. Mas Deus não quer desses seus argumentos. Deus só quer que você se arrependa. Então, se você se arrepende de todos os seus erros, você pode ter certeza que Deus está se agradando. Por mais que você seja um pecador, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez de errado, sabe? Às vezes as pessoas te julgam muito pelo que você fez, pelo que você já cometeu, mas o importante é que você tem que ter sempre certeza que você tem que se arrepender. Porque se você não se arrepender de todos os erros que você comete, não adianta. Porque não adianta dar desculpa para Deus, porque Deus não quer desculpa, Deus ele quer o seu arrependimento. E foi assim na vida de Saul. Saul estava sempre dando uma desculpa para Deus. E Deus, Saul, então Deus mais uma vez deu mais uma chance para ele. Aí o Deus fez uma outra prova com Saul, sabe? Mas lá na frente, Deus usou Samuel e falou assim: Samuel, fala para Saul que ele vai numa peleja, ele vai lá encontrar o povo os Amaleque e ele vai ter que destruir tudo, vai ter que matar aquele rei de Amaleque, os Amalequitas, vai ter que matar o Amaleque, ele vai ter que destruir tudo, não vai ter que sobrar nada, eu não quero que ele pegue nada daquele povo, ele vai ter que destruir tudo. A ordem de Deus foi só uma: destruir tudo. Então Saul, ele foi àquela peleja, e como ele já estava com a presença de Deus sobre ele, o povo de Israel venceu aquela luta, aquela guerra, e mais uma vez ele tinha que ter destruído. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou todos aqueles despojos, os animais, ele escondeu aqueles bichos, e ele não matou o principal rei, o Amaleque, que foi uma ordem de Deus matar até o rei daquela cidade. Ele poupou aquele homem. E mais uma vez Samuel chega até Saul e fala: Saul, eu estou ouvindo aqui um barulho de animal. O que você aprontou? O que você fez? Não, eu não fiz nada não, sabe? Eu só botei ali uns bichinhos ali, porque aqueles bichinhos ali vai servir pra gente no futuro. Mas não era assim que Deus queria que você fizesse. Não era esse jeitinho que Deus quer que você faz.
Deus ele quer que você seja íntegro. Deus quer que você seja obediente a Ele. Não tenta fazer coisas assim que você vai se arrepender depois. Tudo que você for fazer, você tem que buscar em Deus. E quando Deus falar com você, para você fazer a determinada coisa, você tem que fazer exatamente aquilo que Deus falou para você fazer. Porque não adianta Deus ficar usando o profeta, não adianta te revelar em sonho, não adianta Deus levantar homens, mulheres para falar com você, se você não quer ouvir a voz de Deus. Se você não tem paciência de esperar, às vezes você está passando por um processo que é necessário você esperar. Mas você quer tudo muito rápido, sabe? Você quer as coisas para ontem. E o ontem para Deus não é nada. Porque Deus ele não trabalha dessa forma. Deus ele trabalha com paciência, sabe? Então aquela atitude de Saul já foi o fim para a vida dele. Então sabe o que Deus fez com Saul? Ele pegou o espírito dele, que ele tinha colocado na vida de Saul, e tirou. E aí, quando Deus tira o espírito dele, a presença dele na vida, na minha vida, na tua vida, sabe o que acontece? Nessa hora o inimigo, ele fica no nosso derredor, sabe? E o inimigo, ele só não faz nada com a gente porque Deus não permite, porque Deus ele não aprova a atitude do inimigo contra a tua vida. Mas no momento que Deus ele retira de você o espírito dele e deixa você sozinho, é nessa hora que o inimigo entra na sua vida. É nessa hora que o diabo entra na sua vida e começa a fazer coisas com você que você depois você não vai entender. Falar assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por prova? Por que eu estou passando por luta? Porque você deu liberdade para que o diabo entrasse na tua vida. Então o rei Saul, nesse momento, ele se tornou um rei vazio. Ele se tornou um rei sem a unção. Porque o que faz o homem ser forte, valente e corajoso é a presença de Deus, é a unção de Deus sobre a nossa vida, sabe? Para mim estar falando hoje aqui, foi necessário de Deus derramar a unção dele na minha vida, para mim estar pregando aqui hoje com você. Então essa unção que hoje Deus colocou na minha vida, que eu estou aqui falando para você, que é necessário você ouvir a voz de Deus e respeitar o momento certo. Então nesse momento o Saul já não tinha mais paz, ele já não tinha mais, ele vivia atormentado, sabe? De noite ele vivia atormentado, ele vivia num momento que tudo era para ele vivia de uma forma que ele não estava vendo mais nada. Mas é nessa hora que os escolhidos de Deus se levantam, sabe? O povo de Deus, ele queria um homem forte. O povo de Deus queria um homem ali que seja bem apresentado como um rei. Mas o que Deus queria para aquele povo não era um homem bem apresentado. Porque Deus já tinha escolhido, Deus já tinha no seu coração um outro homem totalmente diferente de Saul. Mas só que Davi ainda era muito novinho para assumir um cargo de uma tanta responsabilidade. Então foi concedido para o Saul. Mas na verdade o que Deus queria mesmo era para Davi. Então nesse momento foi aonde nós oramos, que é Samuel 16, do versículo 1, em que Deus pede para Samuel ir até a casa de Jessé, porque ali ele ia mostrar o novo rei. Então, mas olha só, mesmo Deus escolhendo o novo rei, mas já tinha um rei, sabe? Então Davi, ele foi, então Samuel chegou até a casa de Jessé. Então Jessé ali mostrou os melhores homens, os filhos mais fortes, mais preparados, porque o povo sempre quer os mais preparados, o povo quer aqueles que têm mais condições, sabe? Então Deus não queria aqueles que tinham mais condições, Deus queria escolher aquele homem a qual estava lá atrás apacentando a ovelha, que estava escondido dos outros irmãos. Nem o próprio profeta Samuel entendeu. E olha que o Samuel, ele era juiz, ele era profeta e era sacerdote. Mas diante daqueles homens
dos filhos de Jessé, até o profeta Samuel, ele se deixou levar pela aparência. Até ele que ouvia a voz de Deus, que nasceu. Lembra quando eu falei no início que a Ana entregou ele para Deus? Que foi criado num costume ali de sacerdotal ali no templo de Deus. Até ele se confundiu. Então todos nós, né, nós temos aquele momento que a gente às vezes tropeçar, nós temos aquele momento às vezes, por mais que a gente hoje esteja, a gente está bem, a gente está praticando bem, mas tem momentos de fraqueza. E Samuel às vezes ele se deixou se levar pelo que ele viu. Mas Deus falou com ele, não é nenhum desses aí, eu estou só agora resumindo por cada hora, não é nenhum desses aí não, Samuel. Ainda tem um lá atrás ainda. Pergunta o Jessé aí, aonde é que está o outro? Foi aonde foi apresentado Davi diante do Samuel, do profeta Samuel. Então, quando o profeta Samuel ele olhou para Davi, ele viu que era realmente Davi que seria o novo rei. Então, ali mais uma vez, Davi foi ungido ao rei. Foi derramado sobre ele o óleo, né, que é a unção. E ali mas o interessante que me chamou a atenção, porque quando o rei Saul, ele foi derramado, a unção nele, lá atrás, a presença de Deus não foi imediato nele. Ele teve que passar por um processo. Samuel disse que ele tinha que ir de encontro a uns três sacerdotes, e ali eles iam se encontrar, e ali a presença de Deus ia vir sobre a vida de Saul. Mas no momento em que Samuel ungiu Davi, a presença de Deus veio na hora na vida de Davi, porque Davi era aquele homem mesmo que agradou o coração de Deus. Davi era um homem que foi escolhido por Deus, não tinha como. Mas agora como vai ser? Davi já foi ungido a rei, mas tem que esperar um pouco, porque ele não pode passar a vez do que já está. Ele tem que esperar a vez dele, sabe? E às vezes a gente não quer esperar a nossa vez, às vezes a gente não quer esperar o nosso momento. Então, você tem que esperar um pouco, sabe? Você tem que entender que o teu momento não é agora. Você não pode pular o degrau da sua vida. Nós temos que subir um degrau por degrau. Se você quer chegar a uma altura, uma determinada altura, através de uma escada, se você tentar pular um degrau, sabe o que pode acontecer com você? Escorregar e cair, ó, e borrachar no chão e voltar lá para baixo de novo. Então você tem que subir a escada devagarzinho, esperando o momento certo de colocar um pé sobre o outro, e assim você vai chegando a determinada altura onde Deus quer te colocar. Então não adianta você querer pular etapa, não adianta você querer cortar caminho, sabe? Não adianta você querer passar por debaixo, não adianta você querer pular o muro. Você tem que fazer tudo de acordo com aquilo que Deus tem para você. Então Davi, ele esperou o momento certo. Então ali Davi já estava com a presença de Deus. Então o rei Saul já estava atormentado, já tinha o espírito maligno na vida dele. Então quem é que pode tirar esse espírito maligno na vida de Saul? Quem pode? Só o Davi, porque Davi já tinha a presença de Deus. Então Davi, através da sua harpa, ele foi levado até o palácio. Ali foi aquele momento em que Davi teve um encontro com Saul, e toda vez que Saul estava passando por crise, aquele processo diabólico na vida dele, Davi, com a sua harpa, ele começava a tocar, sabe? Tocava, e ali Deus já começava a trabalhar na vida de Saul. Saul já sentia um certo conforto, certo alívio, e diz que o espírito maligno, ele não tinha como confrontar com a presença de Deus, porque aonde o espírito de Deus, aonde a palavra de Deus está, o espírito do diabo, o espírito do inimigo, ele tem que sair. Então ele saía, naquele momento ele deixava o rei Saul. Naquele momento era onde Saul tinha paz, através do instrumento, através da presença de Deus, sabe?
E hoje você pode estar passando por esse momento na sua vida. Hoje você pode estar agora nesse momento aí na sua casa. Você pode estar agora angustiada, você está com a sua mente meio perturbada, porque nós estamos passando por dificuldade. Está morrendo muito família nossa por devido a esse momento de um vírus, né, que veio lá do inferno para vir sobre a nossa vida. A Elaine mesmo acabou de soube que perdeu a pastora, aquela pastora que foi como o sacerdote Eli na vida dela. Pegou ela pequenininha e apresentou ela para Deus. E ali, sabe, uma coisa muito triste saber que aquela profeta morreu por causa dessa pandemia, por causa do Covid-19. Então isso está deixando muita gente assim meio angustiado. Então é nesse momento que a gente tem que pegar um instrumento. Sabe qual é o instrumento que eu quero falar para você nessa noite? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ser tocada de uma forma tão suave na sua vida. A palavra de Deus, ela vai ser tocada de uma mansidão, que você vai ter uma paz no teu espírito. Você vai sentir a presença de Deus, sabe? Você vai começar a sentir a presença de Deus. É através da palavra. Hoje eu não tenho uma harpa para tocar. Hoje eu não tenho um instrumento, mas eu tenho a palavra de Deus. Então você hoje tem que se apegar com Deus, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, sabe? As coisas estão acontecendo às nossas vistas, que a gente não está meio sabendo lidar com essa situação. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Foi como eu já falei anteriormente numa outra live. Está morrendo pessoas, sim. Está morrendo pastores. Está morrendo padre. Está morrendo toda a religião. Nessa hora estão sentindo. Porque essa crise veio para todos. Né? Os evangélicos também estão sofrendo. Os católicos estão sofrendo. Né? Você que é espírita, você que pratica uma outra fé, você também está sofrendo. Mas o que eu quero falar com você nessa noite não é sobre religião, porque a religião não vai salvar ninguém. A religião não vai trazer para você uma resposta positiva para a sua vida. Eu quero pregar sobre você sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele é único, Ele não tem religião, Ele não faz parte de uma outra cultura. Ele somente Cristo é único, sabe? Então eu não estou pregando para você religião, estou pregando para você Cristo. Às vezes você está agora na sua casa, você está me assistindo pela primeira vez, e eu estou aqui hoje para dizer para você que, assim como Davi, ele foi de encontro para Saul, para trazer a paz, para trazer a presença de Deus para a vida de Saul, aquele rei que estava sendo atormentado. Eu quero trazer paz para a sua vida, eu quero trazer amor para a sua vida, eu quero trazer a presença de Deus, que você possa sentir agora a presença de Deus aí na sua vida, sabe? Que você possa abrir o seu coração e aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, porque quando você aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, vai ser como Deus fez na vida daqueles reis. O Espírito de Deus vai se possar sobre a tua vida. Quando você fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Então, se você nesse momento agora você aceitar o Jesus como teu Salvador, Deus, Ele vai de encontro a você e Ele vai mudar o quadro da sua vida. Ele vai mudar, sabe, tudo aquilo que você está passando. Eu não estou dizendo que a tua vida vai mudar de um dia para o outro. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida bem melhor de um dia para o outro. Não. Porque tudo é um processo, tudo tem um tempo. Davi esperou um bom tempo para assumir o trono, sabe? Então, o tempo de Davi foi exatamente quando houve a morte do rei Saul. Então Saul, foi necessário que o rei Saul morresse para que Davi pudesse assumir. Então eu quero dizer para você, se você aceitar Jesus hoje, amanhã vai começar já um processo na sua vida. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que tudo que você faz de errado, você vai deixar de fazer, sabe? Porque o Espírito Santo, ele vai começar a falar no seu coração de uma forma que você vai começar a entender. Você vai entender que o Espírito de Deus está falando com você. Aí você fala assim: mas o meu irmão,
ô Daniel, eu fumo, sabe? Eu ainda tenho eu ainda sou muito apegado ainda à minha cerveja. Mas eu não estou dizendo aqui que você vai ter que largar a tua cerveja. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter que largar o teu cigarro, sabe? Porque Jesus está dizendo assim, ó, vinde a mim como você estás. Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, sabe? Então, não é você que vai largar o cigarro, não é você que vai largar a bebida, não é você que vai sair da prostituição. Não é você, porque você sozinho você não vai conseguir, mas é a presença de Deus que vai estar sobre a tua vida, que vai te conduzir ao caminho da perfeição, ao caminho que você vai conseguir, a contentar com a verdade e com a mentira. Você vai saber lidar com as adversidades e com as coisas ruins. Você vai ter maturidade para entender que o cigarro ele é prejudicial à saúde, sim. Então essas coisas você vai começar a assimilar, você vai começar a entender, porque o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Então não importa do jeito que você está, não importa do jeito que você se encontra agora, é desse jeito aí que Deus te quer, sabe? Se você for esperar o momento certo de você servir a Deus, se você for esperar de você ficar bem apresentado diante da vista humana, você pode até agradar ao povo, mas você não vai agradar a Deus, porque você não vai estar sendo verdadeiro. E Deus quer pessoas verdadeiras, Deus quer pessoas que têm um coração humilde, sabe? Deus tem prazer nos humildes, é os humildes que agrada a Deus, é os humildes que faz Deus enxergar lá atrás na malhada, lá, pacentando as suas ovelhas. Como é que Davi, aquele homem tão humilde, ele conseguiu ser enxergado por Deus? Se a própria Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito e diz que do teu ombro para cima não existia ninguém maior do que ele ali no meio de Israel. Aparentemente ele era um homem forte. Então aquele povo agradou aquele povo. Mas não adianta, você não vai conseguir agradar ninguém. E por mais que você consiga agradar a uma determinada pessoa, a um determinado grupo, mas você não vai estar agradando a Deus, porque não tem como você amar as duas pessoas, não tem como você amar a Deus e amar ao diabo, sabe? Não tem como. Ou você entrega a tua vida para Senhor Jesus, ou você vive uma vida no mundo de ilusão, porque o mundo a qual você está vivendo aí agora, sabe? Esse mundo aí fora, do teu portão para fora, é um mundo de ilusão, é um mundo a qual você acha que você tem o seu momento de alegria, o seu momento que você se sente bem, mas é tudo ilusão. Quando você chega na sua casa para dormir, aí toda aquela ilusão que você teve, ela vem à tona e você descobre que você não fez nada não aproveitou nada na sua vida, sabe? Então eu quero te mostrar para você um caminho em que vai te levar à salvação. E esse caminho é Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, sabe? Ninguém vai chegar a Deus sem ter esse encontro com Jesus. Você não vai ser salvo quando você morrer. Você não vai ser salvo. O seu espírito não vai para o céu sem você antes ter encontro com Jesus. Então, para você ser salvo, para você ter encontro com o Pai, você tem que conhecer Jesus. Jesus hoje ele está de braços abertos, te esperando, meu irmão. Jesus está hoje de braços abertos, te dando uma oportunidade. Hoje você está tendo essa oportunidade aqui através da live, sabe? Então Deus está de braços abertos. Aceita o Senhor Jesus como teu Salvador. Eu não sei quem é que está me vendo, eu não sei as pessoas de fora que estão me assistindo, mas coloca aí como mensagem aí que quer aceitar esse Jesus como Salvador. Não seja como foi aquele rei Saul, não, aquele rei soberbo, aquele rei que achava com as suas próprias forças ele ia conseguir tudo, sabe? Ele deixou a presença de Deus de lado e tentou fazer tudo com as suas próprias forças. Seja como o rei Davi.
O rei Davi, ele sempre confessou que ele não era nada, que ele sozinho não sabia conduzir, ele não sabia reinar, ele não sabia governar, ele não sabia lidar com aquele povo, sabe? Davi, ele sempre colocou a vida dele diante de Deus. Então você coloca a sua vida diante de Deus. Eu estou aqui hoje para te mostrar um único caminho, sabe? O caminho que vai te trazer a salvação. É o caminho que vai te dar um conforto para a sua vida. Então, essa palavra que Deus colocou hoje no meu coração, eu quero pedir perdão se eu falei algo que não foi do agrado, mas é dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma, porque eu não sei se você acredita em Deus ou não, eu não sei se você crê em Deus, mas se você está aqui nessa live nessa noite, é porque você teve curiosidade de saber quem é esse Deus, sabe? E eu contei através de uma história dentro da Bíblia, que fica em Samuel, que Deus, ele trabalha do jeito que ele quer. Deus, ele trabalhou na vida de 2 reis de uma forma diferente. Deus trabalhou na vida de Saul, mas Saul não deu ouvido para ele. E Deus trabalhou na vida de Davi, e Davi foi o segundo coração de Deus. Então você tem que saber o que você quer para sua vida. Você tem que saber qual lado você vai. Sabe? Existem vários caminhos. Existe o caminho que vai te levar à perdição, existe o caminho que vai te levar à vida eterna, e existe um caminho que vai te deixar você estagnado no mesmo lugar onde você se encontra. Então, qual caminho você quer ir? Sabe? Existe uma seta te direcionando para onde você deve caminhar. Então a seta que hoje está apontando para a sua vida é o caminho que vai te levar à salvação. E para você chegar à tua salvação, a salvação que eu estou falando não é uma salvação que você vai ter lá na glória, não. Uma salvação agora, nesse momento, sabe? É uma salvação, é um livramento que você vai ter. Hoje você está aí na sua casa, amanhã você vai para o teu trabalho. Então é desse Deus que você precisa para te salvar de todas as astúcias do inimigo contra a sua vida. Então você fica com essa palavra nessa noite, que Deus possa confortar o seu coração e que você possa receber essa palavra em nome de Jesus, amém? E eu agradeço essa minha oportunidade. Vou estar chamando aqui a Elane para fazer mais uma oração e para a gente estar encerrando essa live. E nós vamos agora também estar louvando a Deus também. Tá? Nós vamos estar agora louvando a Deus também. Vou colocar um louvor lá. Deixa que eu boto. Fala aqui um pouquinho. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Isso é o que o Senhor faz na vida de uma pessoa, né? Ele falou muito bem aqui da palavra do Senhor e falou impressionantemente, porque nós vemos o seguinte: temos muito Saul por aí, não é verdade? Temos muito robusto, muito grandão, grandioso, potente, guerreiro. Não é errado não, é legal você ter uma boa estrutura, né? Ter um tamanho legal, ser experiente na batalha, é muito legal. Mas tem uma coisa que Saul teve que é perigoso entrar no nosso coração: a arrogância, a prepotência, o se achar demais, porque é bonito, porque é grande, porque é lindo, porque é robusto, porque todos se agradam. Isso é muito bom, não é verdade? E o coração dele se encheu dessas coisas, a ponto de achar que podia sacrificar no lugar de um profeta, de um sacerdote, não é verdade? Mas do outro lado nós temos aquele pequeno, o escondido, o rejeitado, o enjeitado, aquele que o pai não está nem aí, os irmãos muito menos, aquele que fica atrás das malhadas, atrás das ovelhas, aquele que tem que matar um leão e um urso por dia para poder sobreviver, aquele que ficava nos campos cantando louvores ao Senhor, aquele que ficava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o pequeno da casa, o menor. E talvez você está se sentindo assim, meu irmão, o menor da casa, o menor da sua família. Mas eu quero te dizer que para o Senhor você é o maior. Para o Senhor o seu coração é o maior. Sabe por quê? Porque no seu coração tem um espaço ideal para Ele habitar. No seu coração tem um espaço que é para Ele, um espaço que é dele. Então hoje fica nosso voto aqui de menos Saul e mais Davi. Mais Davi no nosso coração. Em nome de Jesus, amém?